Bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Ibrave Cumbica e agradeço mais uma vez em tê-lo aqui comigo e vamos falar de um assunto bastante importante. Vamos falar de dons espirituais. Eu quero começar lendo aqui 1 Coríntios 12 para nós depois falarmos um pouquinho. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, está escrito assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir pelos ídolos do mundo, segundo éreis guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Espírito de Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, ao outro a fé, ao outro o dom de curar, ao outro operações de milagre, ao outro a profecia, o outro discernimento de espírito, variedade de língua, capacidade de interpretá-las, mas um é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, conforme a sua vontade, a cada um individualmente. Bom, então o tema aqui, Paulo começa dizendo a respeito de dons espirituais. Ele usa uma palavra aqui, né? Os irmãos sabem que a Bíblia está escrito no Novo Testamento em grego. Então Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Esta palavra ignorante nos originais gregos aparece idiotai. E a palavra idiotai significa desinformado, sem informação, sem conhecimento a respeito de determinado assunto. Então, qual é o assunto aqui? Dons espirituais. Então, Paulo está dizendo, a respeito dos dons espirituais, não devemos ser ignorantes ou idiotai, desinformados, sem conhecimento, sem informação. Então, precisamos ter informação. Bom, a Bíblia nos mostra 4 relações que não são conclusivas, não são cabais, porque deixa tantos outros dons fora, mas dá para a gente ter uma noção. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e 14 e Efésios 4. Ali nós temos relação de dons espirituais. Além daqueles, há outros. De modo que a primeira pergunta é: dons espirituais, quantos existem? Não tem como saber. Não tem como saber quantos dons espirituais existem. Pelo menos eu nunca vi catalogado, nem mesmo na Bíblia, porque existem muitos dons que não estão em nenhuma das 4 relações que existem, né? E a gente sabe que são dons. Então eu também sempre digo que, vias de regra, os dons espirituais, eles já muitos deles saem de dentro dos naturais. Exemplo, o camarada que tem uma voz muito linda, é até um cantor aí do mundo, se ele se converte, ele vai canalizar essa voz para ser um levita, um adorador. Não é? Se ele é um grande músico, um habilidoso músico, a mesma coisa, vai tocar para o Senhor. Então, muitos de nossos dons já estão dentro dos dons naturais, que, apesar de ser naturais, se manifestar em áreas físicas da nossa vida, eles são também de Deus, que foi Deus quem nos deu. Todo dom, toda habilidade que alguém tem, seja ela de ser um carpinteiro, um marceneiro, um mecânico, normalmente é Deus quem dá essas habilidades. Então, a gente chama de natural e de espiritual apenas para fazer uma diferença, para dizer que quando o Espírito de Deus quer, ele nos coloca aquilo até quando não temos, né? Não significa dizer que se eu não tenho um dom numa área, se eu sou um servo do Senhor, eu não posso ter. Sim, se o Espírito Santo quiser me dar, ele vai me dar. E eu não tinha até então, passo a ter e vou ser uma pessoa habilitada para fazer aquilo. Porque o que na verdade é, ou o que são dons espirituais? São habilidades, não é? São frações do Espírito Santo de Deus que Deus distribui com os seus servos, não é? É uma porção do Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita para fazer alguma coisa em áreas específicas. Então, se o camarada recebeu o dom de profeta, ele vai ter o dom
Na área da profecia, ele vai pregar, ele vai ouvir Deus, vai transmitir recado de Deus. Se ele receber o dom de mestre, ele vai ter a habilidade de ensinar, de ser um professor de escola bíblica. Se ele receber um dom de pastor, que também é um dom, esses dons são chamados dons de ministério, esses dá para saber quantos são 8 os dons de ministério, assim como os frutos do Espírito Santo também dá para saber, Gálatas 5:22 mostra lá que são 9. Então, os dons de ministério e os frutos do Espírito dá para saber. Agora, os dons espirituais são tantos que humanamente eu ainda não vi catalogado para dizer assim, olha, alguém, um escritor aí, um pastor alemão, não é cachorro, é um servo do Senhor, ele contabilizou no livro dele, não me lembro agora o nome do livro dele, faz muitos anos que eu li, tinha 32 dons espirituais, mas ele mesmo dizia que ele não tinha certeza e nem podia dizer que aquilo era tudo, que tinha, com certeza havia outros. Então, dons espirituais são uma porção do Espírito Santo que Deus coloca em nós, como está escrito em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder, a virtude, a unção, a força, a qualificação, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Jesus explicou que a função maior é para nós sermos testemunhas de Jesus, ou seja, para fazer a obra completa. Para testemunhar de Jesus, eu preciso ter dom de cura, eu preciso ter dom de revelação, eu preciso ter dom de profecia, eu preciso ter os mais variados dons. Como isso não pode estar, todos eles em uma única pessoa, ou é muito difícil que esteja, não só por não poder, é difícil alguém ser credenciado o suficiente para ter todos, então eles estão na igreja. A igreja tem todos os dons, porém eles estão distribuídos em vários membros. Por isso que a relação lá vem como um corpo, né? Um é como a orelha, o outro como a boca, o outro como o olho, o outro como a mão, o outro como o dedo, e por aí vai. E quando junta a igreja toda, então a igreja tem todos os dons. Agora, individualmente, também é outra pergunta que, se fôssemos responder, quantos dons uma pessoa pode ter? Também não sei, a Bíblia não diz quantos, não é? Eu entendo pela parábola dos talentos de Mateus 25, que houve aquele que recebeu 5 talentos, e quando ele foi prestar conta com o Senhor, ele disse, Senhor, confiastes-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei, que ganhei. Então ele tinha 10, ele recebeu 5, produziu mais 5, desenvolveu mais 5, ficou com 10. Quando o Senhor faz o resumo de tudo ali, aparece aquele meia boca que eu chamo de capenga lá, né? Aquele que diz, Senhor, me confiastes um dom. Quem recebeu 2, o Senhor chegou e disse, Senhor, me confiastes 2 dons, aqui tem outros 2 que ganhei, entregou 4. O Senhor disse a mesma coisa, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, não é? Sobre muito te colocarei. Então Deus quer 100%. Quem recebeu 5, entregou 10, ouviu, servo bom e fiel. Quem recebeu 2, entregou 4, servo bom e fiel. Quem recebeu 1, se entregasse 2, ouviria também a mesma coisa, servo bom e fiel. Porém aquele, ele disse, Senhor, sabendo que tu és um homem rigoroso, que ajunta o que não espalha e que planta e que colhe o que não plantou, com medo ou receoso eu enterrei aqui o teu dom, agora eu enterrei, guardei ali para poder não perder, tirei, agora limpei, toma aqui o que é teu. Aí o Senhor chamou ele, servo mau e negligente, pela tua boca te condenarei. Se sabias que sou um homem rigoroso, que ajunto o que não espalhei e que colho o que não plantei, por que não entregastes então o meu dinheiro aos banqueiros e agora quando eu voltasse receberia o que era meu com juros? E aí ele diz assim, tirai pois o talento e dai o que já tem 10. Aí alguém diz assim, Senhor, mas ele já tem 10. E o Senhor diz, não tem problema, porque aquele que tem mais se lhe dará. Então ali aquele cidadão, a parábola dos talentos fala exclusivamente de talentos, tá? Assim como a parábola das minas, 10 minas lá em Lucas 19, fala exclusivamente de galardão espiritual, galardão para a gente receber recompensa durante o milênio de Cristo. Tanto que lá está escrito, administrará 10 cidades, administrará 5 cidades. Então ali vale para o milênio, e está falando de galardão. Mateus 25 está falando de talentos, que é uma moeda de ouro, assim como a mina também era uma moeda, até de valor maior, né, do que o talento, mas ali a aplicação é para dons espirituais. Mateus 25, parábola dos talentos, está falando de dons espirituais. Então tem quem recebeu o dom espiritual e não desenvolveu nunca, enterrou. Aí o Senhor diz, tira e dá para o que está com 10. Então ele ficou com 11. Entendo eu que se a passagem está falando de dons, pelo menos 11 é possível que alguém tenha. Porém, eu digo que se o nobre colega aí, o ouvinte, tem um e desenvolver bem este um, você já vai fazer muita coisa.
Um dom só dá para fazer coisas que não dá nem para imaginar. Então não se preocupe com quantos dons você tem, mas o quanto você está usando e usando bem o que você tem. Agora vem outra pergunta. Todo crente tem dom espiritual? Bom, vamos dizer aqui o seguinte. Crente propriamente não, porque crente diz a Bíblia que até o diabo é, porque crente é todo aquele que crê, não é? Todo aquele que crê, de alguma maneira ele é crente. E as pessoas acreditam nas mais variadas coisas, mas em Deus, né? Falando em Deus. O diabo também acredita em Deus, ele não obedece, não quer servi-lo, não se submete, mas crê, ele crê. Tanto que quando Jesus aqui esteve, cada demônio, cada endemoniado que ele encontrou, o demônio caía de joelho adorando aos pés, né? Adorando ele e dizendo, ó Filho do Deus Altíssimo. Então ele era inclusive reverenciado por aqueles espíritos maus, né? Por aqueles anjos caídos. Porque, não é? Então a questão não é todo crente. Porque dentro da igreja tem muita gente, até com boas intenções, até com aparente fé, mas ele não está salvo. Nem todo mundo que está dentro da igreja está salvo. O próprio Jesus diz que há aqueles que vão encontrar a salvação, como é o caso de Pedro, que 3 anos andando com Jesus, Pedro não era convertido, porque Jesus fala para ele, olha, e tu quando te converteres, confirma isso lá com os teus irmãos, e Pedro dá todas as provas de que não era convertido mesmo. Na noite em que Jesus foi traído, aliás, no dia em que Jesus foi preso, aconteceu 2 coisas. Primeira, quando os soldados romanos vão prender Jesus, Pedro arranca a sua espada e tenta decepar o pescoço do soldado romano. O soldado se chamava Malco. O soldado tirou o pescoço da reta, Pedro acertou só a orelha, caiu a orelha no chão, Jesus manda ele pegar a orelha e colocar no lugar e diz assim, olha, se eu precisasse de ajuda, eu oraria e o Pai enviaria, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Então Jesus falou, não precisa de defesa humana, e nem de anjos naquele momento, ele não precisava, ele disse, se eu precisasse, eu saberia quem pedir. Então a gente vê Pedro querendo matar. Quem está querendo matar alguém não está salvo, porque salvo não mata ninguém. O salvo é capaz de morrer, como Cristo morreu, para nos dar vida, mas ele mesmo não matou ninguém. Então, Pedro dá ali uma prova de que não estava salvo. Jesus tinha dito que ele não estava. Ali ele deu a prova para nossos olhos que não estava mesmo. Mais adiante à noite, ele nega Jesus 3 vezes. O próprio Jesus diz, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele nega Jesus 3 vezes. Aí eu pergunto, uma pessoa que nega Jesus 3 vezes está salvo? Claro que não. Negando uma só já não está, negando 3, então está aí a tripla prova de que não estava. Então Pedro não estava salvo, mas graças à misericórdia e à bondade de Deus, ele era um homem bem intencionado e tudo mais, mas não foi por isso, porque de boas intenções o inferno está cheio, até se diz isso. Mas Pedro tinha um coração que coube a salvação dentro dele, tanto que ele se salvou. Pior do que o Pedro ficou o Judas, que também andou 3 anos com Jesus, tanto quanto Pedro e os demais os discípulos, só que o Judas não se salvou nunca, porque nunca acreditou em Jesus. Pedro nunca viu Jesus como Messias, como Salvador, como nada. Pedro via Jesus como alguém que ele achava que ia se rebelar contra o Império Romano, ia se tornar o rei, e ele queria ser o ministro da economia do mundo, né? Porque o reinado de Jesus é universal, e ele achando que era humano, universal de forma humana, ele queria ser o ministro das finanças do mundo, não é? Por isso que ele já era até o tesoureiro daquela campanha. Ele só queria de Jesus proveito, só queria as benesses, como muitos pregadores hoje também, tá usando o nome de Jesus para vantagens próprias. Ai deles, porque o final é o do Judas, né? É morte e condenação eterna. Mas aí, falando, todo crente tem dom. Se estiver salvo, todo salvo. Crente não, porque tem muita gente que apesar de crente não está salvo ainda. Mas se estiver salvo, tem que ter, porque quem está salvo tem o Espírito Santo. Ou então não está salvo também. Romanos 8, 9 diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Então não existe pessoa salva que não tenha o Espírito Santo. Agora nós sabemos que tem aqueles que dão vazão, que permitem, que dão lugar, aí nós chamamos, esses são batizados com o Espírito Santo. Esses têm dom, têm revelação, têm visão, não é? São como a gente chama de pentecostais, ou como nós, eu sou batista, e nós não nos identificamos como pentecostais, nós nos identificamos como os renovados, não é? Mas é a mesma coisa.
Com relação a dons espirituais, a mesma coisa. Acreditamos da mesma forma, falamos em língua, temos dons, temos visão, temos revelação, temos tudo como qualquer cristão pentecostal tem. Então, se a pessoa está salva, ela tem o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, nem salva ela está. Também está escrito que o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, não é? Quando fomos salvos, recebemos o selo do Espírito Santo. Aí agora, outra pergunta. Bom, primeiro então já disse, todo salvo tem o Espírito Santo? Sim. Ai, pastor, mas ele é presbiteriano. Ele não acredita na obra do Espírito Santo. Acredita que era lá para os tempos da Bíblia, o presbiteriano, o batista e tantos outras denominações, que às vezes nós chamamos até de tradicional. Também eu fui batista tradicional da Convenção Brasileira. Como todo batista conhece Bíblia de uma capa até a outra, e se você não conhece, não é batista, está no meio errado, porque uma das grandes realidades dos batistas e também dos presbiterianos é o conhecimento. Alguns até achou que o conhecimento supera o espírito, aí ele está errando. Espírito e a palavra e o espírito andam junto. O pentecostal acha que precisa só do espírito, não precisa da palavra, né? O espírito vivifica e a letra mata, né? Tremenda ignorância. A letra que matava era a letra de Moisés, a lei da pedra, a lei fria, da pedra, escrita em pedra. Aquela lavrava o veredicto de condenação e morte. A lei da graça, ela lavra o amor de Cristo. Todo pecador olha para Jesus, como lá naquele tempo também olhava para aquela serpente de metal que Moisés fez e era curado da mordidura da cobra. Hoje olha-se para Jesus, o pecado é perdoado, se a pessoa entendeu, e a condenação já recaiu sobre Jesus. Então, por isso que hoje nós dizemos que nós vivemos na lei do Espírito. E aquela lei de Moisés era a lei da letra, a lei da pedra, a lei fria, dura. Então, todo salvo tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não está salvo. Aí a grande pergunta. Todo salvo tem dons espirituais? Pelo menos um tem que ter. Pode ter vários. Ah, mas ele não fala em língua. Olha, irmão, esse negócio de que se não fala em língua não está batizado, isso é coisa de pentecostal que durante muito tempo acreditava só em movimento e não tinha palavra. Hoje, graças a Deus, você vai conversar com qualquer pentecostal, conhece teologia, sabe ler Bíblia, sabe, não é? Conhece as coisas. Então hoje já se sabe. Dom de língua e interpretação de língua são apenas 2 dons. Todos os demais já existia até aquele dia. Agora, esses 2, o dom de língua e, consequentemente, o de interpretação, que surgiu em decorrência do dom de falar em língua estranha, se alguém fala em língua que o outro não conhece, alguém tem que interpretar. Então, esses 2 dons são novos, nasceram no dia de Pentecostes, mas os demais, todos eles já existiam. Então, o camarada pode ser batizado com o Espírito Santo, pode ter dom de cura, dom de visão, dom de revelação, e não necessariamente precisa falar em língua. Aliás, Paulo diz em 1 Coríntios 14, ele diz que o dom de língua é o menor de todos os dons, que edifica exclusivamente o que fala, não é? Que não transmite nada a ninguém, não é? Aí ele diz, eu quero que vocês profetizem, porque quem profetiza está falando para os homens. Agora, quem fala em língua está falando com Deus. Então, até nós dizemos que é bom quando falamos em língua, que nós falamos em oração, alguma coisa assim, porque nós não estamos falando com pessoas, estamos falando com Deus. E então 1 Coríntios também diz que se alguém fala em língua, é bom que haja quem interprete, para que outros que estejam ouvindo também participe da conversa e também possa receber edificação. Mas não quero agora entrar nos detalhes dos dons, só para dizer, todo crente tem o Espírito, todo salvo tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, está salvo e tem pelo menos um dom. Qual deles, pastor? Primeiro dom que todo ser humano recebe, talvez muita gente batizado, cheio do Espírito Santo, nem saiba disso, porque eu também demorei para descobrir, para saber essas coisas. Mas em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, nos diz uma verdade. Lá está escrito assim, servi, pois, uns aos outros, cada um, de acordo ou conforme o dom que recebestes, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bom, então Pedro diz que nós devemos servir, ou seja, devemos trabalhar uns pelos outros, usando o dom, é claro. Se eu sou o pastor, eu tenho que buscar dom de pastor. Se eu sou um pregador, eu tenho que ter o dom de pregador, de profeta, eu tenho que buscar essas coisas, não é isso?
se eu quero orar por doentes, se eu sou aquele que gosta de estar em hospital, fazendo visita, eu tenho que orar para que Deus me dê dom de cura, porque eu vou lidar com doentes. Então, por aí afora vai, não é? Mas, primariamente, o dom que todo cristão salvo recebeu é o dom de servo. Preste atenção nisso. Se você e eu, se nós, principalmente nós homens, aqueles que vêm de uma cultura, digamos assim, um pouco, que a gente pode chamar até de ignorante, atrasada, né? Como alguns dizem assim, meu pai era um nordestino. Não, tem muita gente, meu avô era um nordestino maravilhoso, pessoa amorosa, carismática, eu tenho um outro tio, um amor de pessoa. Já meu pai era nordestino, era bruto, estúpido, mas não tem nada a ver com o Nordeste. Até porque ele morou 15 anos na Bahia e 50 no Paraná. Ele era ignorante porque era a natureza dele. Mas nós dizemos assim, para esses homens mais grosseiros, entre os quais eu até me incluo, que até hoje, 40 anos depois de convertido, eu sou duro até nas minhas palavras, peço ao Senhor quebrantamento a cada dia para ser amoroso, delicado eu não diria, mas ser um pouco mais requintado, mais fino, mais educado com as palavras, porque Jesus tinha todo poder e toda autoridade e nunca foi ríspido, nunca foi duro, porque não é o tom da sua voz que determina o nível de autoridade ou a capacidade de liderança, poder de liderança seu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, o que eu digo? Então, todo salvo, ele tem que ter, pelo menos, primariamente, o dom de servo. Sabe por quê, irmãos? A palavra servo, nos seus originais, ela redunda a palavra escravo. Ela é como um escravo, aquele que não tem direito, aquele que não tem opinião, aquele que não tem, aquele que não decide por si mesmo. É um escravo. E nós hoje, homens e mulheres de Deus, mas estou falando mais dos homens, quando a nossa natureza dura, olha, imagina que um camarada como meu pai, ou eu, lá nos meus começos, dizer que eu era um servo de alguém, eu não aceitava uma palavra dessa. Se o Senhor não me desse esse dom de servo, para eu amar ser um servo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entender que Ele mandando na minha vida, Ele vai administrá-la muito melhor do que eu mesmo, se Ele não me dá esse dom, meu irmão, eu não aceitava nem ser um servo dele, porque eu não aceitava ser inferior a outro, né? Não aceitava ser escravo de ninguém. Eu ia dizer como disseram lá para Jesus, lembra dos fariseus? Disseram, nós não somos escravos, nós temos um pai que é Abraão, nós somos libertos, né? Não, então é isso, para que o cristão se submeta ao senhorio de Jesus Cristo, não é? A obedecer Jesus Cristo, ele primeiro recebe o dom de servo, com este foco, para te ensinar primeiro a se submeter, a aceitar que você é um servo do Senhor e o Senhor, ele controla a sua vida e você tem que lutar para que isso aconteça, porque ai de você, ai de mim, se o Senhor não nos conduzir. Se nós mesmos guiarmos os nossos passos, nós vamos acabar no inferno, como nós estávamos indo antes de Jesus. Então, ser um servo do Senhor foi o que de melhor pôde acontecer na minha vida e é o que de melhor pode acontecer na sua. Só que para você entender isso, você precisa ter esse dom. E depois para você começar a servir, porque nós fomos chamados para servir. Tempos virão em que seremos servidos, mas atualmente é tempo de nós servirmos, tanto a Deus quanto aos homens. Tem até um ditado que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, nós precisamos servir. E para servir, nós precisamos ter o dom de servo. Aí, evidentemente, vem outros dons. Vem o dom de tantas coisas aí, que eu não vou ficar te citando, eu li uma relação aqui, mas tem tantos. Então, para concluir este assunto, falamos um pouquinho sobre dons espirituais. Todo salvo tem o Espírito Santo. Evidentemente, quem busca o batismo, deixa o Espírito fluir. Quem não busca, o Espírito fica apenas residente ali no seu coração, não é? Mas tem que estar ali, porque se não estiver, nem salvo ele vai estar. E dom, todo mundo tem que ter pelo menos esse primário aí. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. O dom de servo. Se você, e aí, claro, os dons são cumulativos, como eu disse. Quem recebeu 5 transformou em 10, recebeu mais um ficou com 11, quem recebeu 2 transformou em 4, e assim vai. Os dons são cumulativos. Usa bem o que você tem e o Senhor te dará outros. Se você gostou desse assunto, como eu disse, preste atenção aí no link aí embaixo, aí, tem os meus livros, Galardão, Manual Prático para o Desenvolvimento Cristão, fala exclusivamente dessa questão de dons. Tem também o meu livro Anjos, Quem São e o que Fazem, tem o livro Sinais Iminentes da Volta de Jesus, tem o livro A Grande Tribulação. Então, a gente vê ali o agir de Deus, dos homens e dos anjos, e recompensa para todos eles ali. Então,
Se você gostou desse assunto, pode adquirir esses livros, estão à venda no Mercado Livre, você pode contactar. Mas se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, divulgue esse material para outros, porque são mensagens importantes. E depois a gente vai gravar mais vídeos relacionados a esse mesmo tema, ensinando algumas coisinhas aí, né? Ensinando não, revelando algumas coisinhas que já estão na Bíblia, né? Mas que às vezes alguns ainda, como eu, demorei tempo para descobrir, alguns não descobriram, a gente vai aqui tentando um ajudar o outro, tá bom? Fico feliz em tê-lo comigo mais uma vez nesse vídeo, que você tenha de fato aproveitado essas informações e que transmitas a outro, porque nossa mensagem aqui, nós somos discípulos. Discípulo tem como missão ouvir e transmitir o que ouviu. Então, faça isso e mais uma vez eu agradeço a sua atenção.